Judá e Tamar, capítulo 38. Aconteceu naquele tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um varão adumalita que se chamava Ira. Ali viu Judá a filha de um homem cananeu por nome Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, chamou seu nome Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou seu nome Onã. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou seu nome de Sela. E estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito, a qual se chamava Tamar. Era o primogênito de Judá, era mau diante dos olhos do Senhor, e o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã: Toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. E sabendo Onã, a descendência não seria sua. Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, vertia o sêmen em terra para não dar descendência a seu irmão. E isso que fazia era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também lhe tirou a vida. Disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que cresça Sela, meu filho, porque disse: para que porventura não morra, ele também com seus irmãos. E Tamar se foi e ficou na casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu também a filha de sua mulher, de Judá. E consolado Judá, subiu a Tina aos tosqueadores de suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a tina para tosquear suas ovelhas. Então ela tirou as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada de Enaim junto ao caminho de Tina, porque via que Sela já era crescido e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve por uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e lhe disse: Deixa-me agora possuir-te, pois não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para me possuir? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dai-me uma garantia até que os envies. Então Judá disse: Que garantia te darei? Ela respondeu: Teu selo, teu cordão e o cajado que tens nas mãos. Ele, pois, lhos entregou e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou o véu de sobre si e vestiu-se com as roupas de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por meio de seu amigo, o Adulamita, para reaver da mulher o que deixará por garantia, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que se achava junto ao caminho de Enaim? E eles lhe responderam: Aqui não esteve prostituta alguma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar disseram: Aqui não esteve prostituta. Judá disse: Que ela o guarde para si, para que não sejamos desprezados. E que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste.
Aconteceu que, passado 3 meses, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou e certamente está grávida, por causa de seu adultério. E Judá disse: Tirai-a fora e que seja queimada. Porém, quando a tiraram fora, ela mandou dizer a seu sogro: Estou grávida do varão de quem são estas coisas. E estas coisas, o selo, o cordão e o cajado. Judá reconcedeu-os e disse: Ela é mais justa que eu, porquanto não lhe entreguei meu filho Sela, e nunca mais a possuiu. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E ao nascerem um, pôs fora a mão, e a parteira tomou e atoou na mão dele um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: Como rompeste saída? E chamou seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, o que tinha na mão o fio escarlate, e chamou seu nome Zera. José no Egito, capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o levaram para lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo seu senhor que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia o Senhor o prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e o servia e o fez mordomo de sua casa. Entregou em sua mão tudo o que tinha, e aconteceu que, desde que o pusera como mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com coisa alguma, senão com o pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois disso que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deitai-te comigo. Ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não se preocupa com o que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Não há outro maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Aconteceu que ele entrou um dia na casa para fazer seu trabalho, e não havia ninguém dos da casa ali. E ela o agarrou pela roupa, dizendo: Deita-te comigo. Então ele, deixando sua roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele deixara sua roupa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos da casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxemo-nos um hebreu para o zombar-se de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei. E vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou comigo sua roupa e saiu fugindo para fora. Ela colocou junto de si a roupa de José, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para me desonrar. Quando, porém, levantei minha voz e gritei,
e ele, deixando suas roupas comigo, fugiu para fora. Aconteceu que, ouvindo o senhor de José as palavras que sua mulher lhe falava, assim me fez teu servo. Acendeu-se sua ira. E o senhor de José tomou-o e lançou-o no cárcere onde estavam os presos, o rei, e ali no cárcere ficou. O Senhor, porém, era com José, e estendeu sobre ele sua misericórdia, e deu-lhe graça perante os olhos do chefe do cárcere. E o chefe do cárcere entregou nas mãos de José todos os presos que havia naquela prisão, e ele fazia de tudo o que se fazia ali. O chefe do cárcere não tinha cuidado algum das coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José interpreta dois sonhos, capítulo 40. Aconteceu que depois destas coisas o copeiro e o padeiro do rei do Egito pecaram contra seu senhor e o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra seus dois eunucos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e colocou os presos na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-se-os a cargo de José. Ele servia estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um com o próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere. Vindo José pela manhã, olhou e eis que estavam tristes, e ele perguntou aos eunucos de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que tendes hoje tristes semblantes? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. Então disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O sonho do chefe dos copeiros. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José e lhe disse: Sonhei que havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos, e estava brotando e produzia sua flor, vindo a amadurecer suas uvas. O copo de Faraó estava em minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, levantará Faraó tua cabeça e te restituirá a teu cargo, e darás o copo a Faraó em sua mão, como costumavas fazê-lo quando era seu copeiro. Lembrando-te, pois, de mim, quando tudo te for bem, e rogo-te que uses de misericórdia comigo, e faças menções de mim a Faraó, e me tires desta casa, porque fui furtado da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para que me pusessem no cárcere. O sonho do chefe dos padeiros. Vendo o chefe dos padeiros que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que via 3 cestos brancos sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia para Faraó todos os manjares que fazem os padeiros, e as aves comiam-nos do cesto que estava sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará na forca, e as aves comerão tua carne de sobre ti.
Ao terceiro dia, que era aniversário de Faraó, o rei fez um banquete para todos os seus servos e levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a cabeça do chefe dos padeiros entre seus servos, e fez tornar o chefe dos copeiros seu ofício, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o chefe dos padeiros enforcou como José havia interpretado. O chefe dos copeiros não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Os sonhos de Faraó, capítulo 41. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho. Parecia que estava junto a um rio, e que do rio subiam 7 vacas formosas à vista e muito gordas, e pastavam no prado. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras de carnes, e paravam junto às outras vacas formosas à margem do rio. E as vacas feias à vista e magras devoravam as 7 vacas formosas e muito gordas. E despertou Faraó. Tornou a dormir e sonhou outra vez, que de uma só cana brotavam 7 espigas, cheias e boas, e que depois delas saíam outras 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias, e despertou Faraó. E eis que era um sonho. Aconteceu que pela manhã perturbou-se seu espírito e enviou e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse a Faraó. Então o chefe dos copeiros falou a Faraó, dizendo: Hoje mencionarei meus pecados. Quando Faraó irou-se contra seus servos, pondo-me em prisão na casa dos comandantes da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Ele e eu tivemos um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha um próprio significado. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes nossos sonhos, e ele os interpretou, e a cada um declarou conforme seu sonho. E conforme ele interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restabelecido ao meu cargo, e ao outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o tiraram apressadamente do cárcere. E barbeou-se e mandou suas vestes e foi apresentar-se a Faraó. Disse Faraó a José: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: não está isso em mim. Deus dará respostas favoráveis a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho eu estava à margem do rio, e do rio subiam 7 vacas gordas e formosas à vista, que pastavam no prado. E após estas subiam outras 7 vacas magras e muito feias à vista, tão debilitadas que nunca vi outras assim em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras vacas gordas, e depois de as terem comido, não se podia saber que as tinha comido, porque o aspecto das magras era ainda ruim como no princípio. Então despertei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas brotavam numa mesma cana, cheias e boas, e que 7 espigas miúdas, murchas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas não houve quem nos interpretasse.
José interpreta os sonhos de Faraó. Então respondeu José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Deus tem mostrado a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e murchas queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que respondo a Faraó. O que Deus tem mostrado a Faraó, ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Após virão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E aquela fartura não será lembrada, por causa da fome que seguirá, a qual será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja de um varão prudente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a colheita destes bons anos que virão, e recolham o trigo debaixo do poder de Faraó para mantimentos das cidades, e o guardem. E seja este mantimento para o provimento da terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e a terra não perecerá por causa da fome. José como governador do Egito. O conselho pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Disse Faraó a seus servos: porventura acharemos outro homem como este, e quem há o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis que eu te tenho posto sobre a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir ao seu segundo carro. E apregoaram diante dele ajoelhavos. Assim o pôs sobre a terra do Egito. Disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Oã. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Naqueles 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José reuniu todo o alimento dos 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e guardou-os na cidade. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Ajuntou José trigo como areia do mar, em grande abundância, até que não pode contar, porque não havia como enumerar. Os filhos de José. Nasceram a José 2 filhos antes que viesse o primeiro ano de fome, os quais deu à luz a Senate, filha de Potífera, sacerdote de Oã. E chamou José o nome do primogênito de
Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra de minha aflição. Assim cumpriram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José dissera, e houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, o povo clamou a Faraó por pão. Disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José e fazei com que eles vos disser. E havia fome sobre toda a terra. Então José abriu os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome crescerá sobre a terra do Egito. Vinham todas as terras ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.